Olá pessoal, tudo bem? Aqui vamos para mais um tutorial referente às nossas Olimpíadas, né? Mas é um tutorial que pode te ser útil para outros momentos. Tem algumas questões referentes ao que vai ser falado aqui que normalmente tem caído em concursos públicos, por exemplo, né? Então veja isso como uma oportunidade de um enriquecimento técnico importante para você que gosta aí de eletrônica. Aqui vamos falar sobre circuitos digitais CMOS. Bom, circuitos digitais CMOS são relativamente mais simples que os seus correspondentes em outras tecnologias. Se você já fez, por exemplo, eletrônica digital, você vai lembrar lá que uma parte que era meio árida lá era falar sobre aquelas portas TTL com transistores bipolares, né? É meio enroladinho aquilo. Aqui a coisa simplifica consideravelmente. Para começar, uma porta lógica CMOS utiliza exclusivamente MOSFETs, PMOS e NMOS, tá? Em relação às entradas, quando as entradas são estáticas, quando você tem uma porta lógica CMOS e não tem variação nas entradas, aquela porta, aquele circuito tem um baixíssimo consumo de energia, tá? E nós vamos ver por quê. E o consumo aumenta com a frequência, já que só há corrente fluindo nos transistores durante as transições. Então, se você tem uma maior frequência, você tem mais transições e, portanto, um maior consumo. E não é preciso dizer que o CMOS é a tecnologia predominante nos circuitos digitais modernos. Quando anuncia que um fabricante produziu um novo microprocessador com bilhões de transistores, aquilo ali são bilhões de MOSFETs, né? Não são bilhões de transistores bipolares, porque o MOSFET conseguiu o escalamento, né? Você tem a possibilidade de um escalamento maior, você tem como ir reduzindo as dimensões, e isso tem acontecido aí progressivamente, né? A tal lei de Moore. Mas não é disso que eu vou falar aqui agora, não. Toda a historinha sobre CMOS começa aí com um inversor lógico CMOS, né? Então eu não vou fugir à regra e vou te apresentar aqui o inversor lógico CMOS, que é o circuito básico para entender o princípio de um circuito CMOS digital. Ele tem apenas dois transistores, tem um PMOS e um NMOS, né? Na verdade, o NMOS é que eu chamei de M1 e o PMOS eu chamei de M2. Aí você pode pensar assim que eu estou simplificando, que eu estou fazendo uma representação simplificada de um inversor lógico CMOS. Mas não, essa aí é a representação dele mesmo. Um inversor lógico CMOS só precisa disso que está aí, de dois transistores. É o circuito básico para entender o princípio de um circuito CMOS digital, né? Agora, normalmente não são indicados os terminais, tá? Eu estou fazendo isso aqui em caráter didático, mas para te alertar do seguinte, que no caso do NMOS, né, não resta dúvida que a fonte está aqui no terra, esse aqui é o gate e esse aqui é o dreno. No caso do PMOS, a fonte do PMOS ela está ligada no VDD, tá? E quem está ligado aqui na saída é o dreno. Então fica dreno com dreno aqui do PMOS e do NMOS. E o sinal A está ligado no gate de ambos, tá? Lembra que o terra do PMOS é o VDD. Então, na verdade, qualquer tensão que você tiver aqui no gate do PMOS, ela vai ser em relação ao VDD, né? Então, considera-se a fonte do PMOS como sendo o terminal ligado ao VDD. Como a gente combinou, nessas representações aqui, eu não estou mostrando os terminais de corpo. Deu até um trabalhinho, porque eu tive que desenhar essa figura aqui, lá no software que eu estava usando, porque eu não tinha essa representação simplificada, mas é a representação, inclusive, que é usada nas provas, né?
Mas a gente já sabe implicitamente que os terminais de corpo do PMOS e do NMOS, né, estão conectados nos respectivos potenciais. O do NMOS está ligado no terra, então você teria o corpo do NMOS ligado aqui no terra. E o corpo do PMOS vai estar ligado no VDD. De todos os PMOS que aparecerem, vai estar ligado no VDD, e de todos os NMOS que aparecerem, vai estar ligado no terra, e isso não é preciso ser mostrado, tá? Vamos começar, pessoal, fazendo A igual a zero. Como é que eu faço a entrada A igual a zero? É só fazer com que essa tensão seja igual a GND. Na verdade, bastaria um nível baixo de tensão aqui, mas eu vou para o caso extremo fazendo VA igual a GND, né? Então, é um zero forte mesmo, né? Olha só, pessoal, a tensão VGS1, que é a tensão porta-fonte do transistor M1, que é um NMOS, nesse caso ela é igual a zero, não é? Porque se essa tensão aqui é zero e aqui é zero, a tensão VGS é zero. O que você acha? Esse transistor está em condução ou está cortado? Pensa aí. Por outro lado, qual que é a tensão VGS2, que é a tensão porta-fonte do transistor M2, que é um PMOS? Se essa tensão aqui é zero e a fonte dele está em VDD, a tensão VGS2 é igual a menos VDD. E você lembra que o PMOS é acionado com uma tensão negativa? Então está acontecendo aqui uma tensão porta-fonte negativa no PMOS. Então, quando a gente fala que o PMOS usa tensão negativa, não quer dizer necessariamente que você tenha de ter um circuito com tensões negativas. Aqui você não tem tensões alimentação negativa, né? Mas essa tensão porta-fonte do PMOS, nesse caso, é negativa, né? Então, se você pensou isso aqui, pensou certo. O NMOS ele está cortado. Não há canal no NMOS. Por outro lado, o PMOS, como essa tensão aqui é negativa e ela deve ser com certeza mais negativa do que a tensão de limiar do dispositivo, o PMOS está em condução. Então aqui nós representamos com uma linha mais forte o PMOS, mostrando que ele está conectando o terminal de VDD até a saída. E aí a tensão VY vai ser igual a VDD. Aí você me pergunta, mas espera aí, Estevão, não tem uma quedinha de tensão no PMOS, não? Olha só, não havendo carga resistiva, tá? Ou nenhum circuito que venha drenar a corrente ali da saída, então o VY é igual a VDD mesmo, tá? Não há queda de tensão em M2 se não houver corrente, né? E essa aí a maioria dos casos. No caso, corrente de regime permanente, tá, pessoal? Porque durante o processo de transição vai haver uma corrente ali, nos próximos slides eu te explico isso. Mas, num regime permanente, a tensão VY é igual a VDD. Então, a saída Y está igual a 1. Eu coloquei a entrada A igual a 0, lógico, e a saída Y em 1, lógico. Tá? O nível lógico em Y é 1 para A igual a 0. Até aí funcionou como um inversor, né? Mas a gente tem que ver agora se fazendo A igual a 1 também funciona. Fazendo A igual a 1, e aí já vou radicalizar e fazer VA igual a VDD. A tensão VGS1 é igual a VDD, né? No NMOS fica mais fácil de raciocinar, porque o PMOS você tem que fazer igual morcego, né? Ficar de cabeça para baixo para você entender, né? Então, você no NMOS aqui fica mais fácil. Ó, VGS1 é igual a VDD, né? E a tensão VGS2, que é a tensão no PMOS, agora é igual a 0, porque a tensão na fonte é VDD, a tensão aqui na entrada é VDD, a tensão VGS2 é igual a 0. Isso te leva a concluir que o NMOS, nesse caso, está em condução e que o PMOS está cortado, tá? E é a mesma ideia.
Se você não tem carga resistiva aqui, nem nenhum circuito que venha a fornecer corrente aqui para essa saída Y, né? Então a tensão VY é igual a GND. Né? Não há queda de tensão em M1 se não houver corrente, e essa é a maioria dos casos. E uma coisa importante sempre lembrar sobre MOSFETs, né? Você pode ter a formação do canal, ou seja, o transistor está em condução e não ter corrente. Aqui no caso aí de circuitos CMOS digitais, né? Isso aí é comum. Bom, então temos aí o funcionamento do bichinho como um inversor lógico. Em regime permanente, ou seja, não sendo durante uma transição, sempre haverá um transistor cortado, né, impedindo o caminho da corrente entre VDD e GND. Tá? É por isso que eu tinha dito que um circuito CMOS, quando está com uma situação estática, o consumo de energia dele é baixíssimo. Agora, durante a transição, é uma outra história, inclusive, que merece um outro slide, porque talvez ia ser uma densidade de informação muito grande aqui. Eu quero que você aprenda aqui a bater o olho assim num circuito digital CMOS e já decifrar aquilo ali. Essa é uma aula matadora, gente. Agora, vamos lá. O transistor cortado pode ser entendido como uma chave aberta, sem dúvida, né? Uma chave aberta. Transistor cortado é uma chave aberta. O transistor em condução pode ser entendido como uma chave fechada. Porque além de estar em condução, gente, ele vai estar na região de triodo. E lembra que na região de triodo, né? Naquela região, inclusive, que a gente chama de linear, a corrente ela é dependente só da tensão aplicada ali nos terminais de dreno e fonte e não depende de VGS, né? Então ele vai estar como na região de triodo, funcionando como uma chave fechada, tá? Só que eu te pergunto, é uma chave ideal? Porque quando a gente pensa em chave, né? Até quando a gente faz uma simulaçãozinha com chave, a gente pega uma chave lá que seja ideal, ou que tem uma resistência lá de 1000 ohms, né? Uma chave na prática teria uma resistência aí na casa de 1000 ohms. Mas será que é o caso aí do transistor, dos transistores, dos MOSFET no caso? Vamos lá. O transistor em condução estará na região linear, né? Para um pequeno VDS. Nessa região ele pode ser entendido como uma resistência. Porém, essa resistência não possui um valor tão baixo assim não, tá? Ela pode ser normalmente da ordem de alguns poucos quiloohms. Aí você fala assim, então não é uma chave legal, né? Não funciona direito. Depende. Você vai ter circulação de corrente para produzir uma queda de tensão significativa nessa chave? Então, isso geralmente não é um problema. Porque a saída da porta lógica, de uma porta lógica CMOS, normalmente é o que? É a entrada de uma outra porta. E a entrada de uma porta lógica é isso aqui, são as capacitâncias de gate dos outros transistores, né? Vamos lá, pessoal, no MOSFET entra corrente no gate? De regime permanente, não. Mas durante um transitório, sim, porque aquela região porta-fonte, né? Na junção, não, esquece esse negócio de junção. Eu ia falar isso aqui, mas é engano, tá? A região porta-fonte é uma capacitância, é modelada como uma capacitância. Então pensa o seguinte, que aqui na saída dessa porta, ela vai enxergar uma capacitância, que é a soma das capacitâncias desses transistores que estiverem pendurados aqui. Vamos supor que tenha mais portas. Soma todas as capacitâncias e vai dar uma capacitância equivalente aqui, Cout, tá? Então, quando você acabou de fechar, por exemplo, o M2 aqui, ele entrou em condução, você vai ter uma corrente passando por essa resistência que não é tão pequena, mas para carregar uma capacitância, que é uma capacitância pequena normalmente, né? Então, isso aqui carrega com uma constante de tempo muito pequena, né? E quando tiver carregado esse capacitor, cessou a queda de tensão aqui no resistor. E a tensão VY passa a ser
o próprio VDD. Captou isso aí? Então não se preocupa com o fato dessa chave que é o transistor em condução aqui não ser ideal, porque essa resistência aqui, em relação às capacitâncias que ela tem que carregar, não é uma resistência tão grande assim não, porque essas capacitâncias são pequenas, tá? Quando carregar a capacitância das outras portas, o EY é igual a VDD. Raciocínio análogo se aplica quando o NMOS estiver em condução. Agora nós mudamos o circuito aqui, tá vendo? Agora o NMOS em condução, julgando a saída Y para 0. Mas tem uma capacitância aqui que poderia estar previamente carregada. Se antes a saída estava em 1, essa capacitância estava carregada, não estava? Então, o NMOS em condução descarrega essa capacitância com uma constante de tempo muito pequena, e assim que descarregado totalmente essa capacitância, a saída VY vai ser igual a 0. Então, uma coisa muito interessante sobre circuitos digitais CMOS, e que é bem diferente dos TTL, né? No estado permanente, uma saída CMOS estará em VDD quando Y é igual a 1, e em GND quando Y é igual a 0. Não tem aqui, pessoal, aquela história de que a saída vai estar entre 2,4 e 5 volts, né? Lá no caso do TTL típico, né? A saída TTL ela pode estar entre 2,4 e 5 volts. Normalmente vai estar ali entre 3,5 por aí, né? Porque lá é transistor bipolar e você vai ter algumas quedas de tensão nos transistores, né? Aqui não. Aqui a saída está em nível alto, ela está em VDD mesmo. Se o VDD for 5 volts, está em 5 volts. Se o VDD for 2,5 volts, está em 2,5 volts. Se o VDD for 1,8 volts, está em 1,8 volts. Tudo bem? Agora, a saída quando estiver em 0, é 0, mas é 0 mesmo. É 0. Você já viu aquele 0 no MATLAB? Quando a conta dá 0, dá aquele 0 redondinho, né? Sem nenhuma casa decimal, né? Ali você fala, isso aí é 0 mesmo. Porque de vez em quando aparece um 0.0000 alguma coisa lá, e você fala, isso aí não é tão 0 assim como eu estou pensando, né? Não, é 0 mesmo. Por isso, no CMOS, a gente diz que o circuito opera com zeros e uns fortes. Se você ouvir falar isso aí alguma vez, tem a ver com o fato de que as tensões representando os zeros e uns são efetivamente GND e VDD, respectivamente. Uma forma de analisar isso, né? A saída Y irá para 0 quando A for 1. Pensando no que acontece com o NMOS. Isso é uma maneira que eu tenho de interpretar, pensando no circuito a partir do NMOS. Porque o que acontece com o PMOS é totalmente complementar, né? Então o NMOS é uma chave que liga com 1. A partir de agora, nos próximos circuitos, eu não vou ficar fazendo esse desenho do resistor, da chave aberta, não. Nós vamos ver os transistores como eles são, né? Você tem que ver o transistor como uma chave que liga o NMOS como uma chave que liga com 1 e o PMOS como uma chave que liga com 0 e pronto. Então a expressão lógica desse circuito aí é Y igual a barrado, que dá um trabalho danado para desenhar esse A barrado aí no PowerPoint. Então, como na Olimpíada eu sei que ele usa essa simbologia aí, o A apóstrofo, para representar o A barrado, eu já estou usando ela aí, tá? Fica muito mais prático. Vamos às outras portas? Vamos. Passamos a uma porta NAND de 2 entradas. Como é que é essa porta NAND de 2 entradas? Ela tem 2 PMOS, que eu estou dizendo ali, entre aspas, e você pode colocar mais umas 1000 aspas aí, em paralelo, tá? Mas toma cuidado com isso que eu estou falando, não sai dizendo para todo mundo aí que o professor diz que eles estão em paralelo, não, porque paralelo seria, eles estariam em paralelo, efetivamente, se você tivesse o mesmo sinal A vindo também nesse transistor aqui, aí eles estariam em paralelo, tá? Mas isso é uma maneira de dizer, só estou dizendo que os 2 transistores PMOS, eles
fornecem fornece cada um caminho para chegar nesse ponto. Por isso que eu estou dizendo que eles estão em paralelo. Agora, os dois enimóis estão em série, que é algo relativo também. Você tem que tomar cuidado com essa maneira de dizer. Só estou dizendo que estão em série porque, para se conectar esse ponto até a Terra, precisa passar por esses dois transistores ligados. Tá? A expressão que a gente acha que vai ter aqui é essa aqui. Y igual a vezes B, entre parênteses, isso aí tudo barrado. E vamos ver se essa situação se verifica. Vamos lá, pessoal. Fazendo A igual a 0 e B igual a 0. Fazendo A igual a 0 e B igual a 0, eu ligo ambos os PMOS. Tá vendo? Então, bastaria um deles estar ligado para fazer com que a saída Y estivesse conectada à VDD e fosse igual a 1. Mas no caso aqui, os dois estão ligados, né? Os dois PMOS. Então, a saída Y, sem dúvida, é igual a 1. E eu preencho aqui a minha tabela verdade, a primeira linha. Né? Observa que A igual a 0, B igual a 0, ambos os MOSFETs estão desligados. Faz agora A igual a 0 e B igual a 1. O A continua sendo igual a 0 e o B igual a 1. O B igual a 1 ligou esse NMOS aqui mais perto do Terra, da rede NMOS aqui. Mas o A igual a 0 não ligou esse outro NMOS. Né? Então eu não tenho conexão da saída com o Terra. Mas esse transistor PMOS aqui já foi ligado pelo A igual a 0. E ele possibilitou uma conexão do VDD para a saída fazendo Y igual a 1. Então preencha aqui com Y igual a 1. Mudando agora, A igual a 1 e B igual a 0. Uma situação muito similar àquela da linha anterior. Né? O A igual a 1 aqui ligou esse transistor aqui, porém o B igual a 0 não ligou esse outro NMOS. De modo que eu não tenho comunicação aqui da saída com o Terra. Mas o B igual a 0 já conectou, já ligou esse PMOS que está aqui desse lado. Então ele faz com que eu tenha uma conexão do VDD para a saída, e a saída vai ser Y igual a 1. Agora vamos para a última linha, quando eu faço aqui A igual a 1 e B igual a 1, aí sem dúvida eu liguei ambos os NMOS, né, da rede N aqui, ambos os NMOS estão ligados e possibilitam que a saída Y vá para 0. Eu tenho a conexão da saída para o Terra aqui. E observa que nessa situação, ambos os PMOS estão desligados. O que eu não posso ter é algum circuito ligando ao mesmo tempo o VDD com a saída e o GND com a saída. Isso aí não tem o menor cabimento, tá, pessoal? Agora, tudo bem, se você quiser testar através de uma tabela verdade, você pode, mas uma hora você pode pegar um circuito que tenha 4, 5 entradas, né? Então vamos pensar na lógica. Vamos pensar na lógica agora. Eu gosto de raciocinar sempre começando pelos NMOS, tá? E o que acontece no PMOS é dualidade. A saída irá para 0, a saída Y igual para 0, quando todos os NMOS estiverem ligados. Ou seja, quando A for 1 e B for 1. Tá? Quando eu tiver A igual a 1 e B igual a 1, a saída Y irá para 0. Que é o que espelha essa tabela verdade que está aqui. Logo, a lógica é igual a A vezes B, tudo barrado. Né? A vezes B, isso aí tudo barrado, como está indicando aqui a expressão. Tá? Uma lógica mente. Vamos agora para uma porta NOR. Lá em Projeto de Circuitos Integrados eu ainda mando o pessoal raciocinar sobre isso daí. Mas eu já estou dando isso aí de colher de chá, hein? Eu já estou colocando isso aí de bandeja para você, hein? Porta NOR. Nós temos aí dois PMOS em série, relativo também, né, essa palavra em série, porque pelos mesmos motivos já relatados, né? Só quero dizer que estão em série porque assim, você precisa dos dois
ligados para conectar esse ponto ao VDD, né? E dois N MOS em paralelo, você precisa apenas de um deles ligado para conectar a saída ao terra. A lógica que a gente espera que seja aqui é A mais B, tudo isso aí entre parênteses barrado. Vamos testar, né? Começando com A igual a 0 e B igual a 0. A igual a 0 e B igual a 0 eu faço ambos os PMOS ligados. Então eles conectam VDD até a saída Y, que vai ser igual a 1. Escreve aqui, beleza. No caso A igual a 0 e B igual a 0, deixam ambos os NMOS desligados. Fazendo agora A igual a 0 e B igual a 1, eu faço com que um dos NMOS esteja ligado e vai conectar essa saída ao terra, né? O A igual a 0 ainda mantém um PMOS ligado, mas não adianta, o outro já está desligado aqui, então não adianta esse aqui tá ligado. O que importa é que a saída Y está conectada ao terra e Y é igual a 0. Preencha aí a tabela verdade. Agora a próxima linha, A igual a 1 e B igual a 0, por um raciocínio similar aí, né? Acho que faltou foi eu trocar o slide ali. Agora sim, né? A igual a 1, B igual a 0. Vamos fazer o troço direito aí. Fazer o troço direito. Tá aí, A igual a 1 e B igual a 0. Você até tem um PMOS ligado, mas o outro está desligado, então não interessa. Agora, o A igual a 1 faz com que um dos NMOS aqui esteja ligado, levando a saída para 0. Né? Então preencha aqui essa linha da tabela verdade. E no último caso, quando A igual a 1 e B igual a 1, aí eu tenho ambos os NMOS ligados, né? Levando a saída Y para 0, como está indicado aqui. Se a gente pensar em termos de lógica, a saída irá para 0 quando ao menos um dos NMOS estiver ligado, ou seja, quando A ou B. Lembra que o ou está relacionado ao mais, né? Quando A ou B. Quando A ou B, a saída vai para 0, por isso que está aqui A ou B, mais uma inversão aqui, tá? Isso para você não ter que ficar testando toda hora com tabela verdade. Você pode não ter tempo de fazer isso, né? A prova da Olimpíada, por exemplo, é 1 hora de duração. Aí você deve ter observado que a gente fez a análise do inversor, da NAND e da NOR, né? E como que a gente faria a AND e a OR? Como que faria? Veja só, pessoal, as portas CMOS básicas são as inversoras, né? Você já ouviu falar isso. Lá em circuitos lógicos você ouviu o professor falar isso, que as portas NAND e NOR são as universais, né? Com a NAND e com a NOR você faz qualquer outra. E, na verdade, com a NOT, com a NAND e com a NOR você faz qualquer combinação, qualquer lógica. E aqui a gente agora quer saber o seguinte: como é que você faz a AND e a OR? E talvez o jeito que você pensou mesmo. Se você tem a NAND com aquela lógica, para fazer a AND, você coloca o inversor na frente. Se você tem a NOR, para fazer a OR, você coloca o inversor na frente, tá? Então, se eu te fizer aquela pergunta assim de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, aí vai ficar todo mundo fazendo opção de conjectura, quem nasceu primeiro, que o ovo, que não sei o que a galinha, etc. Bom, essa é uma pergunta que nunca vai chegar numa resposta. Mas se eu te perguntar quem nasceu primeiro, a NAND ou a AND, você tem a obrigação de responder a NAND. A AND surgiu a partir da NAND. Sabia disso? Olha aí. A AND veio da NAND. E a OR veio da NOR. As originais é a NAND e a NOR. Olha só. Já sabia disso aí? Então vamos em frente. Agora você consegue fazer as lógicas também não invertidas. Só colocar um inversorzinho na frente. Tá?
Desse jeito que está mostrado aqui. Você tem uma porta NAND e pegamos um inversor, ligamos na saída da NAND e virou agora a saída aqui de uma AND, né? Raciocínio análogo você faria em relação aí a porta NOR para conseguir uma OR. Vamos para um caso genérico agora, porque lá na Olimpíada tem muitos casos genéricos desse aí, né? Em geral, para toda porta CMOS, a lógica será invertida, ou seja, a saída será tal que Y é igual a uma lógica, aquilo ali barrado, né? Onde lógica é uma expressão que não contém inversões. Uma outra coisa, né? Uma porta lógica CMOS é composta de uma rede PMOS e de uma rede NMOS, conforme ilustra essa figura aqui, tá vendo? Então aqui você tem uma rede PMOS que é composta só de transistores PMOS. Uma rede NMOS composta só de transistores NMOS. E as entradas, né? As mesmas entradas que vão na rede NMOS vão na rede PMOS. Em todos os casos, salvo algumas exceções que eu posso falar em um outro slide, uma das redes deverá conectar a saída VDD, que é o caso da rede PMOS, ou GND, que é o caso da rede NMOS. As redes PMOS e NMOS não podem ser ativadas ao mesmo tempo. Senão, o que você vai ter? Um caminho direto para a corrente ali de VDD para o TER, um consumo de energia aí, exagerado, e uma indefinição total do que vai ser a tensão aqui na saída Y. Isso não pode acontecer, tá? E uma coisa importante, entenda as redes PMOS e NMOS como duais. Se lembra do conceito de dualidade? Circuito série, o dual, circuito paralelo, né? Lembra disso? Aqui a gente pode tirar um proveito desse conceito de dualidade para lidar com a análise de circuitos CMOS. Por exemplo, no caso de um circuito chamado porta complexa, algumas portas não têm a sua lógica definida por apenas uma operação. Ela não é simplesmente uma NAND, não é simplesmente uma NOR, né? Você pode ter uma combinação ali. Por exemplo, um A mais B vezes C, por exemplo. Tá? Nesse caso, os circuitos são chamados de portas complexas. Aqui eu tenho uma porta complexa, onde eu só mostrei a rede NMOS. Isso aqui já caiu em concurso da Petrobras. Não era esse circuito, mas algo desse tipo. Tá? Qual é a sua lógica? Primeiro você tem como achar a lógica só pela rede NMOS. Interessante, né? Mas a gente consegue desenhar a rede PMOS simplesmente com aquele conceito ali de dualidade. Vamos primeiro responder a primeira pergunta. Qual é a sua lógica? O que é preciso para sair da Y e ir para zero? Porque os NMOS, né? Os NMOS te jogam para baixo. Eles te jogam para o terra. Então, os NMOS, a ideia dos NMOS é jogar para baixo. Quem te joga para cima são os PMOS. Mas vamos ver o que é necessário aqui para jogar a saída Y para baixo. Você precisa ter A e B iguais a 1 para ligar ambos esses MOSFETs aqui, ou C igual a 1. Né? Você tem essas condições aí. Ou você tem A e B igual a 1, ou C igual a 1. Para quê? Para fazer a saída Y ir para zero. Então, simbolicamente, eu tenho que Y é igual a, abre parênteses, A vezes B mais C, fecha parênteses, isso tudo aí barrado. Tá? Antes de ir para o próximo slide, dá um pause no vídeo, tenta desenhar a rede PMOS e ver se você vai acertar. É o dual. O que eu quero dizer com isso? Quem está em série na rede NMOS fica em paralelo na rede PMOS. Quem está em paralelo na rede PMOS fica em série. Aliás, quem está em paralelo na rede NMOS fica em série na rede PMOS. Já acertou? Desenha aí. Para obter a rede NMOS, devemos pensar que quem estava em paralelo na rede NMOS fica em série na rede PMOS. Se você
fez esse desenho que está aí, você acertou. Observa, o C aqui estava em paralelo com esses dois. O C aqui, aliás, o transistor que estava com a entrada C, né? O transistor com a entrada C estava em paralelo com esses dois outros aqui. Aqui o transistor PMOS com a entrada C tem que estar em série com esses dois outros. Esses dois outros aqui na rede NMOS estavam em série. Aqui eles estão em paralelo. Então é bem simples. Se você quiser testar isso através de uma tabela verdade, você vai conferir que a lógica é essa aqui, A vezes B mais C, isso aí tudo barrado. Tá? E nós vamos parar nossa apresentação por aqui. Já temos um tempo bom de vídeo, né? E eu vou deixar para fazer alguns exercícios escolhidos lá da nossa prova das Olimpíadas em um outro vídeo, para não ficar grande demais, tá? Mas eu espero que você tenha gostado e que você possa aprender essa parte aí de circuito digital CMOS, né? Pelo menos essa parte aí combinacional já de uma forma definitiva. É claro que tem mais coisa do que isso, e a gente espera poder fazer alguns outros vídeos a respeito. Muito obrigado, até a próxima.